Olá, então vamos começar a nossa primeira aula prática. Essa aula é focada para os iniciantes, então eu tentei usar pontos mais fáceis, como o ponto alto, correntinha, para fazer aqui a alça. A gente fechou com o ponto baixíssimo e ensinei também na aula para vocês o ponto picô, tá? Então, nessa peça aqui, o que eu tô aplicando o ponto rendado é só aqui na parte do fecho, tá? Então, para vocês verem que o ponto rendado, só de fazer um detalhe nele na peça, já dá um outro charme, tá? Então, além disso daqui, vocês vão ter um extra, que é aprender a fazer esse tassel, que está usando muito, que ficou um charme aqui na bolsa, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula? Bom, sobre os materiais, eu vou usar esse fio da Pinguim, que é o Cotine, tá? Ele indica para usar agulha de 4 a 6 de crochê. Eu vou usar 5, eu sempre gosto de usar um pouquinho mais grossa, tá? Então, se vocês olharem aqui, ela fica certinha e fica com um pouquinho de folga. Eu gosto de fazer assim pro ponto ficar mais macio. Vocês vão precisar de uma fita e só a tesoura para poder rematar. Ok? Então, lembrando que essa bolsa é indicada para quem é iniciante, então a gente vai utilizar aqui os pontos mais básicos, que é o ponto alto, e fazer apenas um acabamento no fecho da bolsa com o ponto rendado, ok? Então, vamos lá. Como que vai funcionar a bolsa? Para que vocês consigam fazer com qualquer outro tipo de fio, qualquer outra medida, eu vou passar para vocês como que vocês podem criar sua própria bolsa, ok? Então, ou vocês podem pegar um acessório e falar, eu quero uma bolsa que caiba apenas no meu celular, ou vocês podem fazer pela medida mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos 15 centímetros, porque aí cabe minha carteira, cabe meu celular, e se eu quiser incluir mais alguma coisinha, tá? Então, eu vou fazer aqui com 15 centímetros. Mas, aqui já vai a primeira dica. Eu preciso me atentar, quando eu for fazer a medida inicial do meu trabalho, com o padrão do meu ponto. Então, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês poderem ver. Então, por exemplo, eu vou fazer a minha bolsa toda em ponto alto, mas na parte do fecho da minha bolsa, eu quero fazer esse babado, esse ponto rendado. Então, mesmo que o ponto alto, eu não preciso me preocupar com o padrão do ponto, quando eu for finalizar, eu preciso ter a mesma quantidade de pontos altos para que meu desenho fique certinho, tá? Eu não quero que fique uma metade aqui do ponto e o outro inteiro. Eu quero que ele tenha um acabamento legal. Então, esse desenho que eu quero fazer no final da minha bolsa, vocês vão entender um pouquinho melhor pra frente, eu preciso ter múltiplos de 6, mais um de acabamento. Então, quando eu for fazer minha correntinha inicial, eu tenho que ir fazendo de 6 em 6, ver quantos centímetros vai dar, para eu poder iniciar o meu trabalho. Então, por exemplo, eu quero fazer 15 centímetros, né? Vou deixar aqui a minha fita com os 15 centímetros. Então, até aqui. Eu vou fazendo a minha correntinha de 6 em 6, tá? Então, uma outra dica aqui, antes da gente começar. Faça uma correntinha folgada no início, porque geralmente a correntinha fica mais apertada do que os outros pontos. Então, pode ser que seu trabalho fique torto. Ou você usa uma agulha maior do que a que você vai fazer o seu trabalho, ou você tenta fazer ele mais folgado mesmo, tá? Se vocês não conseguirem, use uma agulha maior, tá? Então, eu vou fazendo de 6 em 6, até dar mais ou menos o tamanho que eu quero. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tá pequeno. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ainda tá pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver se dá mais ou menos os 15? Olha, deu mais ou menos os 15, né? Então, a gente sempre dá uma esticadinha assim, pra ter uma noção. Então, passou um pouco, mas pra mim tá ok, tá? Então, fiz aqui os múltiplos de 6, acrescento mais um, que é o acabamento que eu tenho aqui,
E para voltar ao meu trabalho com ponto alto, eu sempre acrescento mais 2, tá? Então, eu vou ter aqui as minhas correntinhas, exatamente com a quantidade de pontos para poder fazer o acabamento depois com esse motivo aqui, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar a fazer o nosso trabalho, ou vocês já vão fazendo as correntinhas e contando, ou vocês contam depois, tá? Eu gosto de ir contando assim pelo múltiplo do ponto, porque eu acho mais fácil, mas aí é critério de vocês, tá? Então, vamos contar aqui a quantidade de correntinhas antes da gente iniciar o nosso trabalho. Vai ser a partir dessa quantidade que a gente vai fazer a conferência dos nossos pontos, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, certo? Então, confere. 24 é múltiplo de 6 e mais 1 de acabamento, tá? Então, vou anotar aqui só pra gente lembrar. Como eu vou fazer o meu trabalho todo em ponto alto, eu vou fazer mais 2 correntinhas para poder virar o meu trabalho. E essas 2 correntinhas vão valer como um ponto, tá? Um ponto alto. Então, essa é uma dica. Sempre que vocês forem fazer correntinha e começar com ponto alto e quer manter a quantidade de pontos, que são os 25, é só acrescentar mais 2, tá? Então, eu acrescento mais 2. E quando eu for iniciar o meu trabalho com ponto alto, eu sempre vou iniciar ele na minha 4ª correntinha, tá? Então, aqui é o ponto alto normal. Então, eu vou fazer ponto alto por toda essa correntinha, tá? Então, se você não lembra o ponto alto, você laça o fio na sua agulha, passa pela correntinha, traz o fio lá embaixo, passa para cima e vai tirando de 2 em 2. Se você não lembra, vou deixar aqui o mini curso de crochê para iniciantes, para vocês poderem fazer essa revisão, ok? Então, vou fazer até o final dessa minha carreira com ponto alto. Bom, vou fazer o meu último ponto aqui na correntinha. E aqui vai mais uma dica para quem é iniciante, para deixar a peça alinhada, tá? Então, eu queria fazer os 15 centímetros, né? Então, olhem, ficou com um pouquinho mais, mas até aí não tem problema, né? Porque aí a gente vai fazer os arremates e pode ser que caiba um objeto realmente com 15 centímetros, tá? É só para vocês terem uma noção mesmo. Se vocês quiserem fazer algum outro tamanho. E tá vendo que ele ficou certinho, ele não ficou mais apertado embaixo? Porque eu fiz com as correntinhas mais folgadas, tá? Então, aqui é outra dica. Quando vocês terminarem a primeira carreira, lembra que a gente anotou aqui as 25 correntinhas? A gente vai contar para ver se tem 25 pontos altos, tá? Então, eu conto a partir dessa correntinha que a gente voltou o trabalho. Lembra que a gente adicionou 2 aqui? E voltou e fez o primeiro ponto alto na 4ª, essa eu vou incluir como um ponto alto, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos, tá? Então, essa é uma dica. No início, se vocês estiverem com insegurança, se tá saindo certo ou não, contem os pontos, veja a quantidade de correntinha que você iniciou e se você tem a mesma quantidade de ponto alto, ok? Então, aqui também já vai uma outra dica. Então, agora a gente vai voltar ao nosso trabalho e a gente faz 3 correntinhas. Aqui tá um erro muito comum para quem tá iniciando também, tá? O que acontece? Essas 3 correntinhas que a gente fez aqui, que equivale à altura de um ponto alto, é referente a esse primeiro ponto que tá aqui embaixo. Só que acontece, as pessoas acabam fazendo aqui nesse primeiro, ó.
E aí, você tá fazendo um aumento no seu trabalho. Então, tem que lembrar que a primeira correntinha que vocês estão fazendo aqui é referente ao último ponto alto aqui de baixo, tá? Então, não se esqueça. Fez os 3 pontinhos, pula o primeiro e faz no segundo. Esse é um erro muito comum para quem tá começando e é um dos motivos pelo qual o trabalho fica torto, tá? Então, também tem uma outra dica aqui de alinhamento, quando a gente acaba a carreira. Bom, quando a gente tá acabando aqui, um outro erro comum também para quem tá começando é esquecer de fazer o ponto alto na correntinha da carreira anterior, tá? Então, aqui, as pessoas costumam fazer um ponto a mais e aqui as pessoas costumam fazer um ponto a menos, tá? Então, tem aqui a correntinha, tem que fazer um ponto alto em cima, tá? Porque às vezes o que acontece? Você conta os pontos e tá certinho, né? Porque você fez um a mais aqui e um a menos aqui. Então, no total de pontos vai dar certo. Só que quando você vê, o seu trabalho tá ficando assim, de lado, né? Tá indo por um lado só, porque está fazendo aumento aqui e uma diminuição aqui. Então, tem que tomar muita atenção em relação a isso. Ó, terminou, conta de novo, tá? Então, 5, 10, 15, 20, 25, tá? Então, só para revisar aqui as dicas de alinhamento, quando fizer as correntinhas, faça o ponto mais folgado, ou use uma agulha mais grossa do que a que você vai fazer no trabalho. Então, por exemplo, eu tô fazendo com a 5, eu poderia ter feito aqui embaixo com a 6, tá? Outra dica, terminou de fazer a carreira, conta a quantidade de pontos para ver se tá batendo com a quantidade de correntinhas, tá? Segunda e as próximas carreiras. Atenção ao primeiro ponto aqui na hora de voltar ao trabalho. Tem que lembrar que esse primeiro ponto é referente a essa correntinha, tá? Acaba sendo mais prático fazer aqui, né, nos buraquinhos, que fica certinho, mas tem que lembrar que esse ponto aqui, essas 3 correntinhas, é referente a esse ponto e tem que começar na segunda. Quando for finalizar aqui, não pode esquecer de fazer o ponto alto em cima da correntinha também aqui da carreira anterior, tá? Tá com dúvida? Coloca o trabalho na mesa, vai olhando, vendo se ele tá desalinhado ou não, e vai contando cada carreira a quantidade de pontos que tem e vendo se ele tá ficando alinhado, tá? Até que vocês consigam visualmente já saber onde tá o erro de vocês e conseguir corrigir, ok? Então, eu vou fazer aqui um retângulo, tá? E já mostro pra vocês como que a gente faz a montagem dessa bolsa, porque aqui agora é só ponto alto, tá? Indo e voltando ponto alto. Vou terminar de fazer e mostro pra vocês as medidas. Bom, concluí aqui a primeira parte, então vocês vão fazer um retângulo, tá vendo? Bem grandão. Agora que eu concluí, vou passar pra vocês como saber o tamanho, tá? Então, aí também é muito de gosto, tá? Qual que é a montagem da peça? A gente vai fazer assim e fazer o fecho assim, bem simples. Então, vai depender do gosto de vocês. Eu tô fazendo pelo celular, correto? Então, eu fiz aqui, medi o tamanho do meu celular, fiz mais um tamanho igual e mais a metade dele, tá? Porque aqui em cima eu vou fazer esse ponto rendado aqui, que eu mostrei pra vocês no início da aula, tá? Então, tem 2 formas de contar aqui. De medir, no caso, né? Ou vocês podem medir mesmo com centímetros, tá? E ver mais ou menos a metade aqui. A altura, né? Vai dar, deu 16. Aí, eu posso fazer mais 16 em cima e depois mais 8, que vai dar a metade. Ou eu posso contar as carreiras. Eu prefiro contar as carreiras, tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 carreiras, eu fiz a altura que eu preciso. Então, para ter o outro lado, eu faço mais 10, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já até coloquei um marcadorzinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Ou vocês podem amarrar um fio de uma outra cor aqui para ficar mais fácil.
eu marquei bem no final da carreira, tá vendo? Aqui, ó, entre um e outro. Pra vocês saberem que aqui é o local que vocês vão fazer a costura, tá? Assim. Então, agora, eu vou ensinar pra vocês a fazer aqui na parte dessa bolsa uma renda, tá? Então, eu fiz, fora as 20 carreiras que eu fiz aqui, eu fiz mais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um pouco a mais que a metade, tá? Que seria 5, porque eu fiz 10, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais compridinho mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui agora o ponto rendado. Então, como fazer? Então, deixa eu finalizar aqui. Então, esse ponto rendado a gente inicia com um ponto baixíssimo, certo? Então, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer direto, desculpa, um ponto baixo, gente. Um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto alto, tá? Vou fazer bem devagar para vocês poderem entender. Depois, eu vou laçar o meu fio e vou pular dois pontos altos e no terceiro eu vou inserir a minha agulha, tá? Aqui eu coloquei ponto alto duplo, mas eu prefiro fazer ponto alto alongado. Como fazer o ponto alto alongado? Eu sigo a sequência das laçadas até ter 3 fios aqui na agulha, e o que vai mudar é só na hora de tirar da agulha, porque eu tiro 2, deixo 2. Eu laço e tiro só 1. Depois eu laço e tiro tudo, tá? Ele não fica com espação aqui, por isso que eu gosto do ponto alto alongado. Mas vocês podem fazer o ponto alto duplo, ok? Então, a cada ponto alto aqui, alongado, eu vou fazer um picô, tá vendo? Entre um e outro. Então, fiz o ponto alto alongado, faço 3 correntinhas, ok? Na primeira, eu vou laçar o meu fio, trazer pra cima e fazer um ponto baixo, tá? Ele que vai dar esse biquinho aqui. Aí, faço de novo, na mesma base, um ponto alto alongado. E faço o meu picô. Tá? Então, aí vai depender do fio que vocês estão fazendo, tá? Vocês vão ter que sentir. Então, você vai fazendo e vendo qual momento que ele vai ficar aqui mais encostado, tá vendo? Vai ser tipo um leque com picô. Aqui eu coloquei 5 no meu gráfico, mas pode ser que vocês tenham que fazer 6 ou 7, vai depender de como ele vai ficar decidinho, tá? Vamos ver aqui, por exemplo. Vou fazer de novo aqui na minha base um ponto alto alongado, tá? Vou fazer devagar, tiro 2, tiro 1 e tiro 2. Tá? Então, faço 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira, eu faço um ponto baixo. Faço novamente meu ponto alto alongado. Aí, aqui, vocês conseguem vendo, tá vendo, ó? Com 4, eu já consegui encostar aqui na minha base, tá vendo? Ele não ficou nem babado e nem curtinho. Então, é assim que vocês vão saber quantas vezes vocês vão fazer essa sequência de ponto alto duplo ou ponto alto alongado com picô, tá? Então, esse aqui eu consegui fazer com 4 e deu certinho. Não precisei fazer com 5, tá? E aí, eu pulo 2 pontos e faço um ponto baixo. Tá? Esse aqui é o acabamento rendado que vou dar na bolsa. Vamos lá de novo. Laço meu fio aqui, pulo 2, no meu terceiro, eu faço um ponto alto alongado. Eu sempre vou acabar com o ponto alto alongado e finalizar com ponto alto alongado, tá? O picô, ele sempre vai ficar no meio, porque senão vai ficar um espação aqui e não vai ficar bonito, tá? A não ser que vocês gostem, mas eu prefiro assim, que ele fique mais juntinho, que ele não fique alto aqui. Ok? Então, se eu fiz 3 picôs aqui, eu também vou fazer 3 aqui. Tá? Então, faço 1, 2, 3 correntinhas. Na minha primeira da base, eu faço um ponto baixo. Faço um ponto alto alongado de novo
na mesma base. Faço 3 correntinhas, faço um ponto baixo aqui na minha base e faço um ponto alto alongado na mesma base. Tem 2, correto? Então, tem que fazer mais um. Então, 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto baixo na primeira da minha base e faço um ponto alto alongado, ok? Então, já tenho meus 3 picozinhos, eu já posso fechar aqui com um ponto baixo. Então, conto 1, 2, no meu terceiro, faço um ponto baixo. Olha que bonito esse detalhe, né? Bom pra fazer o detalhe em várias coisas, em bolsa, em blusas. Depois vocês pensarem, biquinho de pano de prato, fica perfeito. Então, vamos lá fazer o próximo, tá? Então, eu pulo 1, 2, faço o meu ponto alto alongado, faço o meu picô, faço meu ponto alongado na mesma base. 1, 2, 3, faço meu picô e faço meu ponto alto alongado na mesma base. Tenho 2, vou fazer meu terceiro. Picô, um ponto alto alongado. Então, tenho 3, pulo 2 no meu terceiro, faço um ponto baixo, tá? Vamos para fazer o último. Pulo 2 no meu terceiro, faço meu ponto alto alongado. 1, 2, 3 correntinhas, faço o meu picô e faço o meu ponto alto alongado. Agora, vocês vão entender a importância de começar certinho com as correntinhas, para que o desenho aqui em cima fique certinho. Imagina concluir aqui e ficar torto, né? Ou ficar com o desenho pela metade. Imagina, acaba aqui, aí fica assim, a metade aqui e aqui inteiro. Então, esse é o objetivo de começar certinho, ó. Então, acaba aqui com um ponto baixo. Ficou o desenho perfeito com o início das nossas correntinhas, tá vendo? Então, vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Então, essa aqui é a parte do fecho da nossa bolsa, tá? Então, foi bem simples, fiz com ponto alto toda a minha base. Vocês podem mudar, fazer com algum outro ponto. Eu quis fazer com ponto alto, para vocês verem que apenas um detalhe rendado já vai dar uma diferença no que vocês forem fazer, tá? E também para que o iniciante consiga fazer. E aí, só pratique mais aqui essa parte do ponto rendado, ok? Então, agora, a montagem da nossa peça. Sempre ver qual que é a frente do bico para ficar bonito aqui na parte da frente. Então, a gente vai fechar desta forma, tá? Vai ficar assim. Olha, já tá super bonita, né? E é algo bem simples que vocês podem fazer até para vender. Super rápido de fazer e bonita. Agora, a gente vai fechar aqui as laterais, por isso que eu marquei aqui, tá? Tentem fazer essa marcação também para vocês não se perderem, tá? Então, vejam qual que é a metade, contam certinho, tá? Então, tem 10. Sempre tentem fazer com o número par, para na hora da gente fechar aqui, a gente conseguir fazer o acompanhamento da frente com o verso e que fique alinhado, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu já vou fazer direto aqui, tá? Já vou... Saiu aqui o ponto baixo, eu vou finalizar ele de novo. Eu vou fazer ponto baixíssimo na minha lateral até chegar na parte em que eu vou começar a fazer o fecho aqui, tá? Ó, vou colocar aqui desse lado também pra ficar mais fácil. Então, quando chegar aqui, eu vou ter que fechar os dois. Tá? Então, vou fazer só o acabamento aqui de ponto baixíssimo. Então, vou fazendo no meio do meu ponto, tá? Eu vou, inclusive, pegar uma agulha mais fina, pra ficar mais fácil de passar pelo meio, tá? Então, ponto baixíssimo é aquele que você só enfia dentro da correntinha ou da sua base, traz pra cima, e a mesma argolinha que você trouxe, você passa direto pela argola que tava na sua agulha,
tá? Então, a gente vai fazendo aqui no meio do ponto. Tentem fazer 2 pontos baixíssimos em cada carreira aqui, tá vendo? Então, eu fiz uma aqui, vou tentar fazer uma no meio e a outra na finalização. Porque senão vai ficar muito apertado e vai ficar assim, encolhido o trabalho de vocês, tá? Porque um ponto baixíssimo, se a gente fizer 2 assim, vai dar mais ou menos a mesma altura de um ponto alto, ok? Então, eu faço um na base, faço um no meio. Tentem também não apertar muito, tá? Faço um na base e um no meio. Quando eu chegar no meu clips aqui, no meu marcador, eu vou começar a fechar os 2 lados, tá? Então, cheguei aqui no meio do ponto, aqui eu vou iniciar o meu fechamento, tá? Então, eu vou laçar aqui a base deste lado, tá vendo onde tá o clips? E vou pegar o início do outro lado, tá vendo? Bem no iniciozinho aqui. E agora, eu vou fechar os 2. Vou tirar o clips pra ficar mais fácil. Essa parte, vocês têm que prestar muita atenção, porque senão vai ficar torto. Porque a mesma parte que você fizer na parte de cima, você tem que fazer na parte de baixo, tá? Então, vão olhando assim, vendo se tá base com base do ponto, para que fique bem alinhado, tá? Então, fiz o primeiro ponto baixíssimo aqui, agora eu vou fazer no meio do ponto. Então, como vocês podem fazer? Passo na parte de cima, passo no meio, eu solto assim para poder visualizar, e passo na parte de baixo. E faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer na minha base. Então, passo na parte de cima e olho para ver se tá igual na parte de baixo. Tá vendo? Vai ficar certinho. Então, agora eu vou fazer no meio do ponto. E no meio do ponto aqui embaixo. E faço na base. Então, aqui tem a base. Olho na parte de baixo, aqui tem a base. Vou fazer isso até o final. Ok? Tem que tomar muita atenção para que não fique aberto depois a bolsa de vocês, tá? Então, passo na parte de cima, que se vocês passarem na parte de cima e não passarem na parte de baixo, vai ficar aberta a bolsa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas depois a gente checa também, tá? Não se preocupe. Então, chegando aqui na ponta, vocês vão ver que vai ficar só um lado mesmo, porque é a volta, tá? Então, tentem fazer bem aqui no finalzinho, para que não fique um buraquinho aqui, tá? Então, a gente já fechou. Como ver se vocês fecharam certinho? Tentem abrir assim, tá? Então, se tiver tudo costuradinho, vocês vão ver que tá certinho, ok? Então, pra fazer direto, eu vou virar e vou continuar aqui, pra eu não precisar cortar o meu fio, ok? Aqui eu tenho uma emenda que o fio tava com uma... Tava irregular e eu precisei cortar. Deixa eu colocar pra dentro. Vou mostrar pra vocês como arrematar os fios também, tá? Então, agora eu vou fazer aqui por cima, tá vendo? Vou como se fosse costurando mesmo. Então, em cada um eu faço um. Mas se vocês quiserem cortar o fio e fazer do outro lado, não tem problema. É que aqui também acaba ficando um acabamento, né? Eu gosto de fazer acabamento com ponto baixíssimo. Não quer ficar na parte de dentro, gente. Então, eu faço aqui também até o final. Então, tá vendo? Do outro lado, ele vai ficar costuradinho. Vou fazer até o final aqui da minha carreira. Tentem sempre colocar no mesmo espaço, tá vendo? Que eu tô fazendo entre um e outro. Pra que fique alinhadinho o trabalho. Então, tentem fazer sempre no mesmo, com o mesmo padrão, tá? Não vão colocando em qualquer lugar, não. Tá vendo? Fica certinho no meio e fica um acabamento legal. Aí, chegando aqui na ponta, eu vou fazer a mesma coisa.
tá? Eu vou virar aqui o meu trabalho e vou olhando, vou fazer bem no último aqui, pra fazer o acabamento. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, vou fazendo um no meio do ponto, lembrando de pegar nos dois, tá vendo que eu tô pegando tanto a parte de cima como a parte de baixo, pra fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, faço no meio do ponto, olho os dois lados e fecho. Aí, faço no meio do ponto e faço na base. Então, aqui pra acabar, tá, gente, ó, a última tá certinho aqui com a última que a gente tem do outro lado. Então, tem que tá certinho. Se por acaso não tiver batendo, porque não foi feito alinhadinho certo, tá? Tem que olhar pra poder ver, tá? Então, a última base aqui com o início na parte da frente. Tá? Então, fechamos aqui a nossa bolsa. Vou seguir fazendo ponto baixo, igual do outro lado que eu fiz nesse. Vou fazer desse lado também. Então, fiz um na base e faço um no meio. Um na base, um no meio do ponto. Só pra ficar igual o acabamento. Pra não ficar diferente. Aí, acabando essa parte, eu já vou mostrar pra vocês como fazer a alça. É super simples também. Ok? Então, puxo aqui um pouquinho maior pra poder fazer o acabamento. Tá? Então, puxo aqui e trago pra trás. Depois a gente faz o acabamento, ok? De todos esses fios que estão soltinhos. Então, olha como ficou. Deixa eu apagar aqui pra não manchar a minha peça. Então, olha, fechamos nossa bolsa. Cabe meu celular aqui dentro. E ainda cabe outras coisinhas. Dá até pra colocar ele deitado, eu acho. Olha que maravilhoso. Tá? Então, agora a gente vai fazer a alça, tá? Então, vamos lá. Bom, já fiz um lado da alça pra mostrar pra vocês. Então, a gente vai fazer separado, tá? A gente vai fazer um lado, depois a gente vai fazer o outro e vai fazer um nozinho aqui pra juntar. Vou ensinar pra vocês a fazer um tassel aqui, tá? Então, quanto de fio, mais ou menos? A gente vai fazer com fio duplo, assim, tá? A gente não vai cortar esse lado. Então, eu cortei mais ou menos 8 metros, e vai depender muito da espessura do fio de vocês. Então, eu aconselho que vocês, por exemplo, façam 4 metros aqui, tira a medida de 4 metros, dobre no meio, comece e não corte o fio, igual eu fiz aqui, eu fiz com essa parte. Porque aí, se vocês errarem, vocês não perdem o fio, ou se ficou curto. Porque se ficou longo, ok, vocês conseguem usar. Mas se ficou curto, vocês vão ter que descartar o fio, fazer outra coisa e medir de novo, tá? Então, façam assim. Tiram a medida de 4 metros, dobrem aqui no meio e inicia assim, tá? Como que a gente vai fazer? Nada mais é do que correntinha, tá, gente? Então, primeiro a gente vai passar aqui a argolinha na agulha. A gente vai olhar aqui a lateral e a gente vai inserir bem aqui no meio, ó. Pra ficar bem firme. Então, tá vendo onde a gente costurou aqui? A gente vai inserir a agulha. Laça o fio duplo e traz pra cima, tá? E aqui a gente vai fazer correntinhas, ó. Pode fazer até vocês cansarem. Aí que eu aconselho a ver o gosto de vocês. Por exemplo, eu gosto de bolsa que fique mais ou menos na altura da minha cintura. Mas se vocês gostam que fica batendo na perna ou que fique mais curta, é aqui que vocês vão ver, tá? Então, só pra vocês terem noção, essa daqui eu fiz com... Deixa eu pegar minha fita. Ó, a metade dela deu 90 centímetros,
tá? Então, vamos pensar que a altura aqui vai ser mais ou menos 80, tá? 80. Então, vai ficar mais ou menos na minha cintura. E com esse estilo aqui, você consegue também ajustar, né? Porque como a gente vai fazer o nozinho aqui, aí você consegue ver se você quer ela mais curta, mais longa. Também fica mais ao dia que você vai usar, né? Se você quer algo mais longo, mais curto, você consegue fazer esse ajuste. Então, aqui a alcinha, gente, é super simples, só correntinha mesmo. Vou fazer aqui até dar o mesmo comprimento que o outro lado, tá? Então, eu vou fazendo, vou medindo aqui. E quando der mais ou menos o mesmo comprimento que ainda tá aqui, só cortar, tá? Vou concluir essa parte aqui, que é bem simples, e vou mostrar pra vocês como fazer o tassel. Bom, concluí aqui a alça, tá vendo? Fiz aqui os dois lados do mesmo tamanho, tá? Aqui, certinho. Agora, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse detalhe aqui na pontinha, que é um tassel, tá? Tá usando muito agora e fica super bonito. Então, qual que é a intenção aqui dessa bolsa? Você consiga ajustar seu gosto, tá? Então, vamos deixar aqui mais longa. E aqui fazer um nó. Tá? Vai também ser um detalhe na bolsa. Então, se você quiser ela mais curta, se você quiser ela mais longa, é só você ajustar o nó aqui. Então, vamos lá aprender a fazer esse tassel. É bem simples, tá? Só vocês cortarem assim, um volume que fique bem cheinho. Só fazer assim mesmo, eu fiz na mão, fiz assim, ó. Depois cortei aqui. E você vai precisar de um fio um pouco maior pra poder fazer essa voltinha aqui, tá? Então, quando vocês acabarem a correntinha, vai ficar os dois fios, tá? Então, deixe um tamanho um pouquinho maior assim, porque vai ser com ele que a gente vai amarrar esses fios aqui, tá? Então, eu vou ver aqui onde fica a metade, tá vendo? E vou amarrar, tá? Bem simples. Vou dar uns 3 nozinhos aqui bem apertado, ó. Ajusta pra ficar no meio certinho. Façam bem justinho, porque não solte, tá? Então, fez o nó, coloca pra parte de baixo e puxa tudo pra baixo. Dá uma arrumadinha. E aí, vocês segurem assim, dessa forma, tá? Com fio maior, um pouquinho maior, tá vendo? Eu vou fazer esse nó invisível, tá? Se vocês olharem aqui, não tem como ver, não tem nenhum nó, tá? Então, como funciona? Tá? Vou fazer bem devagar pra vocês poderem entender. Uma ponta fica pra cima, passo meu fio aqui, então como se fosse uma volta, tá? Apoio aqui junto, e essa ponta maior, eu vou fazer o enrolado aqui. Não pode ser muito pequeno, tá? Ó, cuidado que essa pontinha tem que ficar aqui. Então, tem que ir passando aqui. Vai deixando bem justinho. E vai fazendo um do lado do outro. Tá? Porque aí, a gente vai passar o nó aqui por dentro. Então, olha mais ou menos se tá da mesma largura que o outro. Ó, tá mais ou menos na mesma largura. E aí, eu vou procurar aquela argolinha que eu deixei, tá vendo? Aí, eu vou passar esse meu fio por dentro. Não importa se é pela frente ou se é por trás. Eu só tenho que passar meu fio por ele, tá? Vou passar assim e vou deixar aqui em stand-by, tá? Aí, eu vou ir ajustando, puxando o de cima. Tá vendo que ele tá trazendo o fio? Ele tá trazendo, ó, esse daqui pra dentro dessa passagem de fio que a gente fez aqui, tá, ó. Vai puxando devagar até você ver que o nó entrou no meio, ó. Ó, tá aqui no meio agora. Prontinho, é isso. Corto os dois, tá? Tem que cortar os dois, porque se você puxar aqui, pode ser que saia, tá? Então, tem que cortar os dois, pode cortar bem rente,
que não vai soltar, porque o nó tá no meio, tá? Então, ó, fica assim. E aí, agora é só você aparar pra ficar igual o outro, com o mesmo tamanho. Então, também é um gosto de vocês, se vocês gostam com um tassel mais cheio ou com menos fio. Também é o gosto de vocês, tá? Então, prontinho. É assim, gente. Agora, vamos fazer o arremate dos fios. Então, como que a gente faz aqui? Eu vou escondendo ele entre os meus pontos. Então, eu pego uma agulha mais fina do que eu fiz, tá? Essa daqui mais grossa, tá vendo? Pra que eu consiga passar aqui entre os fios, tá vendo? Eu vou trazer o meu fio aqui pra baixo. E eu vou passar entre os pontos, ó. Vou ir passando assim, ó. Por isso que eu preciso de uma agulha um pouco mais fina. Pra fazer isso com mais facilidade. Ou vocês podem usar uma agulha de tapeçaria. Tá, ó. Aí eu passo meu fio para um lado. Tá vendo? Vou passar mais dois aqui. E aí, eu volto ele pulando uma alcinha. Ó, eu passo de novo aqui do lado ao contrário. Por todos. Quando chegar no último, eu deixo uma alcinha, porque ele vai voltar e vai ficar com um bloqueio aqui. Tá vendo, ó? Então, ele não vai voltar inteiro. Então, eu ajusto pra ficar certinho, pra não ficar muito apertado. E aí, ele fica escondido. Tá vendo? Fica invisível. Então, vocês podem fazer isso com todos os fios. Vou fazer mais um aqui dentro pra vocês poderem ver. Super simples. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, eu trago ele até encontrar uma base. Ou pode ser até aqui em cima mesmo, tá vendo? Que eu consigo esconder. Então, eu pego uma agulha mais fina. Vou passando pelo meio. Aí, eu passo para um lado. Depois, eu volto. E pulo um, só pra ele não voltar inteiro, ele ficar preso. Aí. Tá? Passo tudo para um lado. Aí, eu volto. Passo na mesma direção que eu quero trazer o fio de volta. Aí, quando eu chegar no último, eu deixo só uma alcinha, tá vendo, ó? Essa alcinha aqui tá segurando o meu fio. Passo de volta. Eu corto. Corto até um pouquinho maior, porque quando eu ajustar, ele fica certinho aqui dentro. Tá vendo? É assim. E aí, não dá pra ver do lado de fora, tá? Então, faça isso pra todos, pra esconder os fios. Então, está pronta a nossa bolsinha. Simples, iniciante, mas com um charme incrível. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tentem fazer variação aqui do que eu ensinei pra vocês. Então, eu ensinei com ponto alto. Tentem fazer com algum ponto que eu ensinei nessa minissérie de pontos rendados. E tenta colocar um forrinho, mesmo que fique aberto. Pega um forrinho bem florido, faz um ponto rendado e aí ele vai aparecer o forro de trás. Então, não se esqueça de compartilhar no Instagram a evolução de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu tento ao máximo ajudar vocês, ok? Então, até a próxima aula.